Olá, boa noite! Hoje temos uma live muito especial, aproveitando o mês das mães, e hoje um dia mais especial ainda, dia de Nossa Senhora de Fátima, 13 de maio. Vou conversar com duas mães muito queridas que vão dar testemunho e falar sobre o poder da fé. Eu não conheço mãe que não tenha uma fé, que não acredite em Deus, porque quando a gente tem os nossos filhos, a gente só consegue pedir e pensar em Deus nos momentos de maiores dificuldades, não é mesmo? Então, aproveite para convidar aquela mãe que precisa assistir essa live. Vai ser muito especial. Vou receber agora, daqui a pouquinho, a Bruna Chaves, mãe das Três Marias e cerimonialista, e depois nós vamos conversar com a Lígia Badawi, que é mãe de seis, e também vai estar aqui conosco dando um pouco do seu testemunho, né, a sua experiência na maternidade. Então vai ser muito bacana, é um assunto muito especial. Eu decidi nesse mês dedicado às mães falar sobre a maternidade, porque não tem, acho que, momento melhor, mais marcante para uma mulher do que a maternidade, né? Respeitando, claro, aquelas mulheres que não têm vontade ou não têm o desejo de ser mãe, mas quem é mãe sabe o quão especial é essa missão. Eu encaro como uma missão. Então, convide as mães que você conhece. Nós vamos conversar agora com a Bruna, que ela acabou de entrar aqui. Deixa eu pegar a come dela aqui. A luzinha hoje tá meio solta. Peraí. Acabei de convidar a Bruninha. E peraí. Deixa eu virar. Deixa eu inverter a câmera. Pronto, agora sim. Aê! Tudo bem, Bruna? Seja muito bem-vinda. Obrigada. Primeiramente, muito obrigada. Eu sei que esse é um horário bem complicado para as mães, né? Porque é o horário da gente estar colocando criança para dormir. Meu esposo que está cuidando das minhas duas aqui, então imagino que a sua casa também alguém está cuidando das três Marias, né? Está no carrinho e as outras duas estão no banho, que a gente acabou de chegar em casa. É realidade. Faz parte. Bruna, então, muito obrigada por ter aceitado esse convite, né? Eu estava explicando aqui que a proposta nesse mês é justamente trazer as mães, né, para a gente compartilhar experiências. A gente sabe o quão importante é ter uma rede de apoio, né? E trocar figurinhas, né? Às vezes cada mãe tem a sua forma, mas a gente gosta mesmo de trocar figurinhas, de saber como é que é. E eu queria então que você começasse se apresentando. Quem é a Bruna Chaves? O que que você faz? Então, eu estou quase chegando nos 33. Sou daqui mesmo de Brasília. Sou casada há quase 10 anos. Tenho 3 Marias, né? Sou formada em gestão de recursos humanos, mas o empreendedorismo é algo que sempre falou mais alto na minha vida, né? Então, desde sempre, senti esse chamado. Então, hoje eu empreendo atendendo casais de noivos, né? Festas de 15 anos, né? Ao redor da questão do cerimonial. E é isso. E as suas Marias são o quê? Maria. É Maria Clara, ela vai fazer 9 anos. A Maria Júlia vai fazer 6 anos, final desse mês. E a Maria Isabel, que tem apenas 3 meses, mas na segunda-feira já faz 4 meses. Então, praticamente 4 meses aí de vida. Nossa, deu uma diferença boa entre elas, né? Exatamente. 2 anos e 9 meses e depois, né, ficou bem estendido da Maria Isabel para as outras duas. Que delícia. E, Bruna, eu tenho feito essa pergunta para as mães, né, que participam aqui. A maternidade transformou a sua vida? Ah, com certeza. Com certeza. De uma forma geral, assim, o que eu posso trazer é que
Deus me salvou através da maternidade. Apesar de eu ser casada, né, ter um processo, já ter vivido meu processo de conversão muitos anos atrás, na época que eu conheci a Carol, vamos até pontuar isso aqui, lá no Nossa Senhora da Consolata. Então, lá eu ouvi meu primeiro chamado, ouvi a voz de Deus numa missa com o Padre Orestes. Então, assim, é um processo, foi meu processo de conversão, começou ali, há muitos anos atrás, com 18 anos, e a maternidade, ela me traz mesmo a renúncia de mim mesma, né? Renúncia dos nossos quereres para que a gente cuide dessas pequenas almas que a gente tem que devolver para Deus. Muito bom. E você teve gestações tranquilas? Como é que foram as suas gestações? Tem gestações de baixo risco, né? Que é o termo que os médicos usam. São gestações de baixo risco, que são gestações normais, né? E, mas são sempre gestações que passam do tempo, né? Muitos dizem que é o tempo normal, que é 40 semanas. As minhas duas últimas gestações foram de 41, 42, quase 42 semanas. Então, bem, bem extensa. E você tocou no assunto, né? A gente sabe que a maternidade realmente não tem como não transformar a nossa vida, né? Porque é a questão da renúncia, é do tempo, é de você realmente abrir mão, muitas vezes, de situações, né, que podem atrapalhar, né, a maternidade. E você tocou também nesse assunto da fé, da sua conversão. Depois que você virou mãe, você sentiu que a sua fé aumentou mais? Com certeza. A realidade. Com certeza. Muito mais. Mas porque a gente vê o milagre da vida acontecendo através da nossa vida, né? Da nossa vida. Então, assim, não tem nem o que dizer. É sim, bem grande para isso. Porque a gente começa a entender muitas coisas, a entender a nossa própria mãe, né? E a gente começa a entender todo o mistério, né, de Deus mesmo, com a humanidade, o sobrenatural, porque eu passei por trabalhos de partos, né? Então, tive as meninas de partos normais, cada uma dentro da sua realidade, né? Mas foram partos, assim, o último, então, foi muito denso, né? Foi muito, vamos dizer assim, espiritualmente falando, foi muito forte para mim, né? Porque eu precisei viver um processo de indução, né? Um processo de... Também foi a primeira vez que eu ganhei no hospital público, né? Uma realidade que eu nunca tinha passado, por não estar com plano de saúde, né? Das outras vezes foi assim, fui muito bem tratada, né? Eu tive plano de saúde nas outras duas vezes. Então, assim, foram situações, vamos dizer assim, mais tranquilas, porque você tem se sente um pouco mais de segurança, né? E quando você vai para uma rede pública, a gente tem aquela visão, né? Enfim, que a gente vê aí pelos meios de comunicação sempre divulgando, principalmente aqui em Brasília, né? É verdade, né? E esse processo da maternidade, né? A gente acha que vira mãe só depois que o bebê nasce, mas não, né? É desde o momento que a gente descobre que uma vida está sendo gerada no nosso ventre, né? E eu já penso assim, né? Não há maior fé do que a gente crer que ali está sendo gerada uma vida, né? Começa com esse respeito à vida do ventre materno, né? E a sua caminhada cristã, né? Eu imagino assim, você como mãe, assim, você participa da igreja, você vai à missa, como é que é também essa sua vivência cristã? Então, hoje foi um dia até atípico, até trazendo esse milagre do dia de hoje para todo mundo entender. Eu estou morando numa região que é uma área rural, em Brasília. Então é muito distante, né? É difícil hoje em dia eu estar me ausentando de casa, né? É mais questão mesmo de trabalho, né? Enfim, da rotina doméstica, sair ao mercado, essas coisas. E devido ao trabalho do meu esposo, né? Que é seu colega de trabalho, ele precisou sair muito cedo por uma pauta que exclusiva lá em X e eu tive que ficar com essa menina. Ele não pôde deixar na escola, todo aquele processo. E eu tive um milagre hoje, né?
Deus sabia da intenção do meu coração. Hoje é 13 de maio, a gente quer ir aonde? À missa, né? Celebrar esse dia. E eu tive um milagre hoje de estar na Santa Missa de manhã cedinho com minhas 3 filhas. Né? E uma não queria ir, outra já se animou. Então, assim, são realidades e a gente vai educando na fé no pouquinho. É, é, um pouquinho. É naquele olhar mesmo de mãe, de falar assim, não, vou batalhar aqui hoje eu vou sofrer, vou chorar debaixo do chuveiro, mas eu vou levar, eu vou fazer, vai acontecer, não vai ser perfeito, você às vezes não vai entender, humilia, mas aí vai, né, Maria Isabel? Ah, ela queria participar, mamãe. Linda! Tô cansada. Então, assim, a dificuldade também de você ter um bebezinho e ter que ir à missa, mas é de pequeno, né? Por exemplo, eu fui ao Tríduo de São José. Então, devido a toda essa realidade, a gente só está com um carro, eu tive que pedir carona a uma vizinha, né? Assim, morre aquele orgulhozinho, você tem que pedir um favor. E eu falei, não, Jesus, se o Senhor quer, eu vou pedir e o Senhor vai providenciar. São José, né, providencia aí. E a vizinha prontamente, não, eu levo você e as 3 meninas sem problema nenhum. Eu, não, mas fica com 2. Ela, não, eu levo, não, que isso. E aí fui. A gente vai vivendo esse dia a dia. E ela até comentou comigo no carro e falou assim, Bruna, que beleza. Aí que você pedir uma carona, né, vizinha, porque eu sou recém-chegada aqui nessa área. Então, você levar na missa, você colocar ela falando, suas meninas já são muito bem educadas na missa. Mas é aquela história, desde a barriga, eu fazer a questão da missa. Isso também é uma coisa que você coloca, igual você falou, da vivência cristã, você às vezes quando é só você fala, eu vou à missa, não vou não, depois me confesso, né? Mas quando você tem filhos, você entende aquilo de uma outra forma. Você fala, se eu não vou, né? Qual é o exemplo que eu estou dando para meus filhos? É nisso daqui que se constrói o caráter do teu filho, né? E hoje eu tenho uma filha que vai fazer 9 anos, então ela já tem o caráter dela praticamente todo formado, né? Porque aos 7 anos a criança está em formação do seu caráter, né? E a Maria Júlia, você veja assim nela a ação do Espírito Santo ali, o jeitinho dela, a imposição dela de querer ir, de rezar. É, elas rezaram durante muito tempo para a vinda da Maria Isabel. Então, isso vai mostrando o trabalho que a gente vai fazendo, né? De grão em grão mesmo, de diário ali, dói, às vezes você fica triste, você cansa, é cansativo, não é fácil, né? Mas isso também eu devo, até a minha tia tá aqui, ó, colocando, puxou a Avó Maria. Eu devo só tive a presença da minha avó materna, mas sei que era uma mulher de muita oração, de muita devoção à Virgem Maria, e a minha mãe, né? Minha mãe foi. Então, assim, é aquela história, mesmo é referência, né? De você ter alguém. E a maternidade é isso, é uma referência para a vida dos seus filhos e para sempre. E essa de puxou a avó, né, é impressionante, mas a gente acaba tendo mesmo como referência na fé as mulheres da nossa família, né? Seja avó, ou seja mãe, e eu tenho mesmo assim, a minha maior referência na fé é a minha avó, que foi mãe de 8 filhos, e ela fazia questão de ir na missa, e o marido era evangélico, mas eles viveram muito bem, assim, conseguiram educar os filhos, e eu tinha nela realmente essa referência. Foi, inclusive, até minha madrinha, né? Deus a tem agora, que ela já está no céu, mas eu sei que ela está intercedendo muito agora, né? Tanto pelos filhos quanto pelos netos. E essa questão da referência é muito importante. Você falou, né? As suas filhas estão vendo você como referência. E como é que é a oração também com elas? Né, só finalizando esse negócio da referência, que eu lembrei agora, a Maria Júlia, ela fala, e foi até um puxão de orelha para o grupo que eu participo das Mulheres com Maria, que é uma parte da Canção Nova.
assim, né? Um pedacinho da caixa de missão daqui. E a Maria Júlia fala assim, mas eu quero ser mulheres como Maria. Meu esposo pergunta, o que você quer ser quando crescer, né? Que ela perguntou do pai faz, né, para a filha. E ela, não, pai, eu quero ser mulher como Maria. E ele falou, não, Maria Júlia, o que você quer ser? E ela, eu quero ser mulher como Maria. E eu falei, bom, ela tomou uma decisão, já tomou uma decisão na vida dela. E isso que eu não sou perfeita. Não, não sou perfeita. Sou falha na minha educação, sou falha na educação com as minhas filhas, sou falha como esposa, sou falha como dona de casa. Eu não sou perfeita, eu estou indo no meu processo, né? Sempre. Mas do dia a dia. E a oração é diária, né? Eu tento fazer essa oração diária, tem dia que não dá, mas ali eu faço a oração que o Padre Jonas fala muito, né? A oração da vida, viver no seu dia a dia aquela oração. Enquanto você está fazendo uma comida, você vai rezando e vai colocando ali. Aí você puxa uma oração. Hoje até brinquei, coloquei, partilhei no Instagram também, coloquei, ó, já acordei cantando a 13 de maio. Então, assim, você vai trazendo isso e essa memória afetiva vai se criando na vida do seu filho também, né? Então, fica no psico dele essa formação, né? Já vai martelando ali. E a Maria Clara, como ela sai muito cedo com meu esposo, eu sempre falo para ela, filha, você é de quem? Eu sou de Jesus, né? Então, faça tudo para agradar a Jesus durante o seu dia. E todo dia essa mesma ladainha, filha, de quem você é? De Jesus. Então, faça tudo para agradar a Jesus durante o seu dia, porque ela fica na escola. E aí a gente vai rezando. Eu e a Maria Júlia, como a Maria Júlia tem ensino domiciliar, eu rezo com a Maria Isabel também já vai ali na oração, né? Também junto. E é isso, é nos afazeres rotineiros, nas coisas mais simples, que a gente vai trazendo a oração, já puxando a oração para a nossa realidade. Acabou um biscoito que elas gostam. Eu falo assim, vamos dar glória a Deus? Glória a Deus, porque tinha e acabou. Né? Então, se remeter a isso, entender que não é porque você não tem mais que você vai murmurar, vai reclamar. E aí você vai trazendo isso também, essa questão de rezar, de ser grato, né, da murmuração, ela enfraquece, né, o nosso ser, o nosso espírito, a nossa alma. Então a gente tem sempre ser grato, é igual você traz boas notícias, né, o que a gente precisa. Se a gente viver olhando o noticiário, que você pega o jornal e aperta ele e sai sangue, misericórdia, né? Então ali não é por referência. Então você tem que também trazer essa referência do dia a dia, né? Não falar palavrão, né? Uma coisa que muitos pais, assim, hoje eu presenciei uma cena na porta da escola da minha filha, deixando ela, a mãe fazendo um gesto um dos dedos da mão dela por um carro que passou e não deixou ela passar na faixa de pedestre. Eu falei, meu Deus, misericórdia. Se a pessoa está brigando por outro, que não tem educação, e aí ela reflete também a falta de educação na frente da própria filha, é triste, né? Então, a gente buscar mesmo essa santidade do diário, do ordinário. E os filhos copiam tudo, né, Bruna? É impressionante. Tudo, tudo, tudo. Uma palavrinha, às vezes, que a gente fala, escapole assim, sem querer, a criança parece que vira um papagaio e fala adoidado. Exatamente. Por isso que é tão importante, foi o que você colocou, né? Da gente ensinar a gratidão, ensinar o respeito, ensinar os valores, né? Cabe realmente a cada um, ao pai e à mãe, passarem isso para os filhos. E aqui vai muito mais além do que a religião em si, né? Independentemente da religião, qual é que seja a sua religião, eu acho que nós, como seres humanos, a gente tem que acreditar em algo maior, né? Em algo. A gente tem que acreditar no bem, a gente tem que acreditar também nas pessoas, que as pessoas também podem fazer coisas boas, né? Não ficar preso naquilo assim, o mundo tá indo de mal a pior, só vejo tragédia, só vejo coisas ruins. E isso tem sido um desafio até para mim, ensinar às minhas filhas, porque hoje em dia nós já somos, eu falo agora pela questão da ansiedade,
né? A ansiedade já tá batendo assim, o bebê já nasce, parece que é ansioso, já querendo peito logo, a criança já quer que chegue logo em tal coisa, e é impressionante como a vida tá tão agitada que as pessoas estão querendo tudo para ontem, né? Você também sente isso com as suas filhas, essa pressa, essa vontade, né, acelerada das coisas. Sim, sim. E isso é dos tempos, né? É dos nossos tempos. E é um mal, né? Que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque esse querer, né? Mais e mais e mais e mais é prejudicial, né? Às vezes até assim, a gente tenta controlar muito, né? Por exemplo, a Maria Clara vai para a escola e ela vê alguma coisa do coleguinha. Ela, mãe, mas coleguinha tem, coleguinha isso, coleguinha aquilo. Eu falo, olha, Maria Clara, tudo no seu tempo, né? Por exemplo, celular, né? Uma coisa que tem colega dela que leva o celular para a escola. Aí eu falo para ela, não, você vai fazer 9 anos, ainda não é a hora, né? Tudo tem um tempo. A criança ela não precisa você impor para ela mais do que ela necessita, né? É aquela questão mesmo da modernidade, já está nela. A Maria Isabel já olha para um celular e já fica louca para mexer, né? E tão bebezinha, né? Então, assim, a gente tem que tomar esse cuidado também, né? De desacelerar mesmo, né? Tanto, tanto que, assim, a gente sempre quis viver essa realidade de onde nós estamos hoje e foi graças a São José, graças a Deus, que providenciou, né, tudo isso. E isso vai fazendo com que elas tenham contato com a natureza, né, entender que a plantinha demora a crescer, o alface demora 45 dias, né, Maria Júlia? 45 dias para crescer. Então, tudo é um processo, né? E elas vão entendendo, vão aprendendo aos poucos, né? Que tem que entender esse processo aí, até na própria natureza nossa, né? Que tudo tem seu tempo. E eu já entro então com a pergunta, né? Como é que você consegue superar os desafios da criação dos filhos, né? A gente sabe que são muitos. Cada fase a gente encontra um novo desafio, né? Eu tenho duas menininhas também, uma de 5 e uma de 3 anos, e a gente sabe que cada fase tem um novo desafio. Como é que você consegue lidar, né, com às vezes com as birras, com os choros, né, com a educação e criação das suas filhas? Então, o desafio maior eu sempre comento, porque eu ouvi isso há muitos anos atrás de uma madrinha minha de casamento, missionária da Canção Nova, Virlane, falou que o maior desafio sempre é o primeiro filho, porque o primeiro ele vai experimentar primeiro as coisas, né? Então, isso é mais por verdade. O desafio maior é a Maria Clara, para mim, porque ela sempre vai ter a autoridade primeiro, né? Porque a Maria Júlia vai passar pela mesma idade que a Maria Clara já passou, né? Ela está na idade de 6 anos agora, mas a Clara já teve 6 anos, né? Então, é um desafio diário, né? E os desafios que o mundo nos impõe hoje em dia são, sim, de assustar, né? De muitas mulheres falarem, não quero ser mãe, né? De muitas mulheres dizerem, não, para que eu vou casar, para que eu vou ter filho, né? Ah, não, vou colocar um método contraceptivo aqui, enfim. Ah, não é assim, a igreja não vai determinar que eu tenho que ser aberta à vida, enfim. Mas que a gente precisa mesmo olhar. E aí você vai entendendo que é no diário, né? Você mesmo abrir mão, perder ali, né? Perder, né? Ganhar tempo, porque você vai educando, né? Conforme o desafio vai aparecendo. E é o Espírito Santo, né? É você pedir mesmo a sabedoria de Deus, porque nem sempre, né? Você vai saber o que fazer, né? Até assim, uma coisa que eu lembro assim, não sai da minha cabeça, que foi quando eu ganhei a Maria Clara, uma maternidade particular, como eu comentei, e eu fazia o gesto assim no rostinho dela.
Aí a enfermeira olhou, porque veio ver a sucção, né, a amamentação, e ela falou assim, nossa, você sabe a técnica tal, não sei o que. Eu olhei para ela, que técnica? O que você está falando? Né? E ela falou, não, porque aqui existe, né, um nervo e tudo mais que faz a criança despertar e continuar fazendo a sucção, né, mamando. Eu falei, ah, é? Eu não sabia, né? Eu não tinha nem noção, mas ali foi o próprio Deus que me instruiu a fazer um simples carinho na minha filha, né? Para mim eu estava fazendo carinho. Então, para você que está ouvindo, se você não é mãe, isso é assim, me emociona, é uma coisa tão singela, mas eu não esqueço porque é Deus que nos ensina a ser mãe. Está em nós, na mulher, né? A maternidade ela não é só para aquelas que geram no seu ventre, é para quem gera no coração, é para quem cuida, né? A maternidade ela também está no cuidado do seu esposo, no cuidado dos homens que estão ao seu redor, né? Porque você vê que a gente logo se põe em prontidão, né? Igual Nossa Senhora, se coloca em prontidão a cuidar de Santa Isabel, né? Então, assim, estar em prontidão. A maternidade é esse sair de você mesmo, ir lá e fazer, cuidar, sem quando você vê, você já fez, né? Então, é isso, é o próprio Senhor que vai colocando no nosso coração e vai nos instruindo a educar nossos filhos, a viver esses desafios, né? Não é fácil, hoje essa era TikTok, né? Uma coisa que eu bato na tecla, Maria Clara, eu não quero você fazendo TikTok com as coleguinhas. Mãe, mas todo mundo faz, não sei o que eu falei, mas você não é. Aí vem aquela frase, né? Você não é todo mundo, né? Porque é uma Você não é todo mundo, essa é a frase de toda mãe. Papai deu pra mim cuidar. E aí você. Só um minutinho, fica lá com o papai, daqui a pouco eu volto. Então, elas estão cheias de Não, tranquilo. E, assim, você trazer mesmo, né, no dia a dia ali e pedindo ao Senhor, né, que te oriente, que Nossa Senhora, ela cuidou de Jesus tão bem, né, cuidou do Salvador da humanidade. Quem dirá não nos ajudar, né? E até quando eu vinha dirigindo, né, para ir buscar o esposo, eu falava, Nossa Senhora, por onde que eu vou? Até nisso, nos mínimos detalhes, você pedir mesmo auxílio, né? Já que, né, nós falamos de fé, de esperança, né, dessa parte voltada, é você mesmo buscar isso diariamente. E aí a gente vai vivendo, né? Vai com medo mesmo, igual eu aceitei participar da live com medo, são muitos desafios, né? Então, é assim, a gente vai tocando. Mas é isso que eu queria, maternidade real. E eu acho muito válido tudo que você falou, né? E vamos, ainda bem, outro mantra fantástico da maternidade é tudo passa, né? Todos os momentos difíceis passam, vale para a vida, vale para o trabalho, isso vale para a maternidade, vale para tudo, gente. Tudo passa, nada melhor do que um dia depois do outro, porque dava para a gente falar muito aqui, né? Já estamos encerrando o nosso tempo, que eu vou convidar uma outra super mamãe também, que é a Lígia Badawi, e ela também que é mentora de mães, então ela ajuda mães também que estão passando por dificuldades, né? Ela dá um suporte muito bacana, assim, né? Também mãe de 6, daqui a pouco ela vai falar, e eu imagino, né? Ó, é o dobro das suas e o triplo das minhas. Então, eu tenho certeza que ela vai, com certeza, falar muita coisa bacana. E para encerrando, então, Bruna, o que você diria para essas mães que estão desanimadas, que estão tendo dificuldade com os seus filhos? Olha, o amor supera tudo, né? Então, ame, somente ame. Né? Tem dias que você vai estar triste, vai estar para baixo, mas é teu filho, né? Vai ser sinal ali de Deus para te trazer aquele ânimo, aquele gásinho que falta para aquele dia, né? E a criança ela é uma bênção, né? Ela traz essa graça embutida nela de trazer alegria para uma casa, né? Quando a gente descobre uma gestação, como que a gente fica? Feliz, né? Extremamente feliz, emocionada. Então, a criança ela é a própria alegria, né? A alegria que vem do céu. E
buscar essa alegria diária, né? De olhar para o seu filho e entender que um dia você vai ver ele com 18, com 30, com 40, 50, se Deus quiser, né? E vai olhar para ele e falar assim, nossa, valeu a pena. Lembrar disso, né? Que um dia, igual você falou, tudo passa. Um dia desse eu estava pensando, meu Deus, a Maria Clara vai fazer 9 anos. Eu já sou mãe há 9 anos. Quando você fez o convite, eu fui rezar, fui, né, colocar no papel, anotei, fui trazendo algumas coisas aqui dentro. E o Espírito Santo foi falando. E eu falei, meu Deus, tudo passa, né? A Maria Clara vai fazer 9 anos, é muito tempo já, vai fazer 10 anos de casada, meu Deus. Um dia desse eu estava experimentando vestido de noiva. E tudo vai passando, né? Tudo vai passando e a gente vai tendo que viver com amor. Não é fácil. Vai ter dias que você vai ficar triste, sim, mãe. Vai ter dias que você vai ter vontade de nem levantar da cama. Mas, se você tiver um restinho ali, uma faísca de vontade de ver os seus filhos, né, criados, lembre-se disso, né? Um dia eles vão estar criados e você simplesmente vai ter boas lembranças. Às vezes até essa questão da ansiedade de desacelerar, que você falou, é muito importante, né? Às vezes a Maria Júlia briga muito, mãe, você só faz os afazeres, você trabalha, você isso, você atende, você tem reunião e aquilo, e você tem que cuidar do galinheiro, você vai não sei aonde, tem que cuidar de chiqueiro. E aí ela não para, tipo assim, não para e olha para mim, né? Então, assim, às vezes tem que parar e realmente experimentar aquelas pequenas coisas, né? E é isso. Né? Maravilhoso. Dar graças, agradecer sempre também, né? Sempre. Eu acredito muito também no poder da gratidão. E sempre que possível, colocar os joelhos no chão, né, gente? Porque quando uma mãe coloca o joelho no chão, o céu faz milagres. Isso é verdade, viu? A gente sabe disso, principalmente quando os nossos filhos ficam doentes, quando os nossos filhos passam por alguma enfermidade muito grave, né? Não tem mãe que não coloque o joelho no chão, independente da fé que seja. Ela bota o joelho no chão porque ela sabe que Deus vai curar, ela quer o melhor para o seu filho, né? Sim. Vamos fazer a nossa fotinha, Bruna. Daqui a pouquinho eu vou chamar a Lígia. Peraí. Deixa eu fazer a nossa foto. 3, 2, 1. Aê! Muito obrigada, querida. Deus te abençoe. Valeu. Deus abençoe essa família e suas filhas. Amém. Gratidão. Deixa eu ver aqui. Como é que a gente faz? Você consegue sair? Deixa eu ver. Peraí. Pronto. Agora vamos convidar a querida Lígia, que vai estar conosco aqui também, compartilhando as suas experiências e dando testemunho. A live vai ficar salva, viu? Tanto no meu perfil e depois no YouTube também. Oi, Lígia, boa noite. Olá, tudo bem? Tudo bem? E aí? A Mona Lisa está perguntando se vai ficar gravado. Vai sim. Vai estar gravado, vai estar no meu perfil. Vou depois compartilhar com cada uma das mamães também. E aí, Lígia, você... Carol, tudo bem? A gente estava aqui. A Ana Carolina entrou em contato comigo para eu vir aqui participar dessa live. A gente estava aqui tentando lembrar, será que a gente conhece a Ana Carolina? Aí o Vitor, meu marido tá achando que te conhece. Eu fui no casamento de vocês! Sério? Vixe, Maria! Eu sou da São José Operário, lá da família. A família dele toda frequentava lá. Então, a dona ele falou assim, eu acho que ela é lá da São José Operário. Isso mesmo, tá vendo? Ai, então ele lembrou. Que legal, que especial, muito bom. Seja bem-vinda, Lígia. Então, Obrigada. apesar da gente já, né, conhecer um pouco a distância, não teve tanta proximidade, mas não queria que você se apresentasse um pouquinho. Eu já acompanho um pouco do seu perfil aqui nas redes sociais, admiro muito as suas lives, o seu conteúdo, assim, em estar ajudando as mães, né, porque é um grupo que precisa dessa rede de apoio, né, a gente sabe
quem é mãe sabe os altos e baixos que a gente passa muitas vezes. Então, eu queria que você se apresentasse. Quem é a Lígia? Então, bom, eu sou Lígia Badawi, né? Pra quem não me conhece, seguidores aí da Ana Carolina. Sou casada com o Vitor há 12 anos. A gente tem 6 filhos vivos. O Matheus, de 11 anos, João, de 9, o Pedro, de 5, o André e a Luísa, que são gêmeos, de 4 anos, e a Cecília, que acabou de fazer 1 ano, né? Então, assim, são os nossos tesouros, somos apaixonados por família, né? Desde que éramos namorados, pensávamos em ter uma família maior. Nunca imaginamos que chegaríamos aí com 6. Vitor tá aqui do meu lado. Nunca imaginamos, mas porque no final das contas, né, Ana, a gente vê que não há mais uma tradição de famílias numerosas, né? Talvez nossos avós, né? Então, a gente já não vem mais de famílias grandes, apesar de que o Vitor, a mãe dele, tinha 10 irmãos, mas também uma exceção, né? Mas a maioria de nós não fomos criadas em famílias, enfim, em média ali com 3 no máximo, né? Em geral. Sim. Então, é algo que a gente está reaprendendo, né? Como que funciona, né? Será que eu dou conta, né? Então, enfim... A gente sempre pensou assim, não, em cada momento a gente vai avaliando, né? Se dá para ter mais outro filho e tal. Em um momento, de repente, vieram 2 a mais, né? Os gêmeos, André e Luísa. E a gente vai vendo em cada momento, claramente, as mãos de Deus que vai nos sustentando, né? E vai nos dando graças, né? Em todos os momentos para que a gente... dê conta aí das responsabilidades que a gente assume, que também ele compartilha com a gente, né? Muito Mas bom. enfim, eu tenho 6, eu sou cientista política, trabalho com relações governamentais, né? Com políticas públicas na área de família e infância, e também trabalho com mentoria aqui no meu perfil de Instagram, né? Com mentoria para mães, aí, que é um trabalho que a maioria de nós tem descoberto aí, né, nos últimos anos, e que é maravilhoso, né? A gente vê assim muitos feedbacks e quão importante é esse compartilhamento de experiências, né? E enfim, né, de aprendizagens que a gente vai passando, né? As pessoas estão realmente sedentas, e todas, né? Até nós mesmas, né? Então, quanto eu sou grata aí por todas as minhas também amigas mentoras que sempre me ajudaram aí com seus conselhos, né, e tudo mais. Isso é muito bom, assim, né? Vocês estão indo realmente contra a corrente. A gente sabe que, eu comentando agora há pouco, né, com a Bruna, a questão da aceleração, né? Nós vivemos em constante... A vida tão acelerada que às vezes a gente não vê as situações passando, ou as crianças já estão nascendo com uma ansiedade acima do normal, né? E isso tudo às vezes é reflexo da sociedade que está sendo formada. E vocês realmente estão fazendo a diferença mesmo, ainda mais com 6 filhos, né? Como é que é essa relação, né? O que vocês percebem assim em comparação com outras famílias? E entro também na pergunta: a maternidade transformou a sua vida, né? Ser mãe de 6 mudou muito a sua vida? Ah, com certeza, né? Eu acho que a cada filho que chega, a gente amadurece, aprende e cresce um pouco mais, né? Até fiz uma live agora um pouco mais cedo, né? E falava com as meninas que eu acho que assim, o grande diferencial, né, de toda mãe que quer ser uma boa mãe, né, é querer melhorar, né, como pessoa. Porque as crianças aprendem tudo pelo exemplo. Então, se a gente procura cada dia se conhecer melhor e se superar, a gente vai estar amadurecendo na mesma medida que a gente também vai dando uma boa educação para o nosso filho, né? Não é um processo, né? Então, assim, não dá para se comparar uma mãe, a Lígia, né? E cada uma, né, que olha para si, né? Enfim, de 1 ano, de 2, de 10 anos atrás, né? A gente vai ali num processo de amadurecimento, né? A cada filho, eu até brinco assim que, nossa, acho que
tava brincando esses dias, cheguei no meu limite, acho que para ter mais aqui, babies aqui, preciso de mais virtude, Deus precisa me ajudar mais, ser mais virtuosa, mais forte, mais alegre, um monte de coisa. Mas, e na verdade é isso, né? A gente vê como a cada filho nós vamos realmente amadurecendo enquanto mulheres, né? Enquanto mulheres, a gente vai aprendendo a se sacrificar mais, a olhar mais para o outro, a ser pessoas mais fortes, a saber delegar, a saber contar com os outros, a pedir ajuda, a ser mais humilde, né? É incrível, né? O quanto que a gente vai aí amadurecendo e crescendo à medida que os filhos vêm, né? E você como mãe, agora, né, já mãe de 6, você também, eu já vi muitos ditados falando isso, né? A mulher, ela dá conta, às vezes, de milhões de coisas ao mesmo tempo, né? Uma imagem que define muito as mães é aquela mulher polvo, né? Que tem um braço aqui, um braço ali. Como é que a Lígia consegue administrar tudo isso também? Dar conta quando um filho fica doente? O que te sustenta? Onde é que você encontra tanta força e energia? Eu acho que são várias ideias aí, né? Acho que a primeira delas é essa questão do multitask, né? Que a gente fala assim que a gente vive numa sociedade, especialmente a mulher, que faz 1000 coisas ao mesmo tempo. Eu acho que essa ideia tem as suas limitações e seu alcance, né? Então, assim, de fato, a mulher tem um olhar mais amplo, né? A gente vê que o homem tem um olhar mais restrito. Então, assim, eu vejo até aqui pela minha pequena, assim, a minha primeira menina, Luísa. Ela sabe, ela é a maior fuçadeira de tudo, ela tá atenta a tudo, ela sabe onde é que estão guardadas as coisas, né? Então, às vezes, coisa que às vezes meu marido não acha, ela sabe onde é que tá, né? E os meninos são igual, às vezes perde, não acha, eu falo assim, tá, não sei aonde, eles não conseguem achar onde é que tá. Então, assim, é uma característica também, assim, feminina, ter esse olhar mais amplo, né? Sobre a casa, sobre as coisas, enfim, sobre a vida, onde que tá. Agora, assim, de fato, se a gente vive muito fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, inclusive acabou de entrar um amigo meu que fala muito sobre isso, né? E se a gente vive fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, repartindo a nossa atenção o tempo inteiro, chega uma hora que é insustentável, né? Ninguém dá conta. Então, você fica ali com uma sobrecarga mental, né? Uma situação ali de limite que você consegue durante algum tempo, né? Mas que depois, assim, o risco de você ter dar um ali é muito grande. Então, é algo que merece a nossa atenção, né? Não queramos ser super mulheres, que a gente faz tudo enfim, dá conta de tudo, que chega uma hora que, né? Pode chegar a um limite de uma exaustão e aí ninguém faz mais nada. Eu já passei por isso. Imagino que muitas, talvez, que estejam aí, muitas mulheres também passam. E aí faz parte desse aprendizado dos nossos limites, né? Do que a gente é capaz e de também aprender a depois ser mais prudente. Olha, se eu já fiz isso uma vez, espera aí, não vou repetir mais, né? Então, assim, de fato, eu vejo que quando eu fui mãe de gêmeos, assim, quando o André e a Luísa nasceram, se eu não fizesse, eu só dava conta porque, assim, toda hora eu tava fazendo 2, 3 coisas ao mesmo tempo, né? Então, eu ia descer com eles para fazê-los dormir, eu já dava um passeio para respirar livre, já fazia oração e conversava com Deus, né? Assim, eu faço tudo de 3, então eu tô fazendo o menino dormir, tô respirando ar puro, tô conversando com Deus. Mas é algo que a gente pode aproveitar sim, né? Algumas coisas dão para conciliar, mas em determinados momentos não. O ideal é que a gente tenha momentos mesmo para fazer as coisas com mais calma, né? Uma de cada vez, estando pronta, estando presente no momento presente, né? Porque é isso, assim, quando a gente está fazendo 1000 coisas na cabeça, a gente acaba não tendo aquele silêncio interior que é onde Deus fala, né? A gente não consegue esse recolhimento que é onde Deus fala. Então, pode ser muito prejudicial. Agora, tem circunstâncias que não tem muito jeito, né? Mas que sejam, assim, que a gente procure que sejam breves, né? Breves na nossa vida. E saber demandar é muito
importante também, né? Saber demandar, contar com uma rede de apoio, né? Também que possa estar te ajudando. E eu imagino assim, né? Tenho também a faixa etária, a partir do momento que você também pode pedir ajuda para os seus próprios filhos, né? A partir do momento que os seus filhos também te ajudam, né? Com certeza. Na verdade, eles sempre podem ajudar, cada um na sua, de acordo com a sua capacidade, com a sua idade, né? E de fato é um aprendizado pra gente, porque é muito mais fácil a gente pegar e fazer as coisas todas do que a gente ficar ali ensinando e cobrando, porque como são crianças, em geral eles não vão fazer naturalmente, então a gente vai ter que cobrar, né? Cobrar deles para que eles nos ajudem e também porque eles precisam ser educados, né? Aprender a servir na família. Então, é um aprendizado mesmo. Eu lembro até de um padre falando assim, olha, uma mulher que não é capaz de pedir uma coisa para um filho ou para alguém do lado fazer e fica se lamentando ali 1000 vezes porque está sobrecarregada, é uma mulher orgulhosa, né? E aí eu até pensava assim, gente, realmente tem tantas coisinhas assim que eu posso assim, em vez de reclamar, né, falar com o marido, olha, você pode, por favor, catar essa roupa que está aqui no chão? Pronto, né? Falar pro filho, olha, tá faltando papel higiênico em vários banheiros, você pode pegar lá agora o papel higiênico e repor, né? Ou então vem aqui me ajudar a lavar a louça, nós dois vamos lavar juntos, né? Sim. E às vezes a gente gasta a nossa energia reclamando ao invés de estar chamando, né? Isso daí é um aprendizado que a gente tem que exercitar, né? De forma que vire hábito. Mas é um exercício, porque eu vejo que a tendência da maior parte das mulheres é pegar e fazendo, e até a minha mesma, né? De repente olhar assim, nossa, cara, é muita coisa que eu tenho que fazer, não dá conta, né? Mas eita, peraí, eu não preciso fazer tudo isso sozinha, né? Então, realmente é um aprendizado. Hoje em dia, eu vejo que esse ano eu tive, assim, do ano passado pra cá com a Cecília, eu tive, assim, muitas graças de Deus até nesse sentido de delegar, porque eu sou um tipo muito que faz tudo, né? Então, assim, eu faço meu pé e minha mão, eu faço minha sobrancelha, eu corto meu cabelo, né? Eu faço tudo em casa também. Eu sei fazer, assim, de tudo, assim, eu faço. Então, assim, é um desafio para mim também delegar, né? Porque eu falei assim, não, mas eu faço isso rapidinho e eu mesma faço. Então, assim, eu vejo que, assim, do ano passado para cá, eu venho amadurecendo muito nesse sentido, porque ninguém faz tudo, né? A gente pode saber fazer muita coisa, mas ninguém faz tudo. Vão sempre ficar coisas sem fazer, e aí entra na questão da nossa missão. Mas o que é próprio da Lígia? O que é próprio da Ana Carolina, da Carol que está aqui, da Maísa, né, querida, da Jordane? Então, o que é próprio de cada um? Então, peraí, eu estou na minha missão, né? Então, se eu estou deixando de lado a minha missão pessoal para me deter com roupa, que talvez não seja a minha missão lavar roupa, entendeu? Lógico, como dona de casa, como mãe de muitos, eu tenho que saber, né? Até para poder delegar. Mas não necessariamente precisa ser eu, entendeu? Se não é a minha missão. Então, se eu tenho outras coisas que são mais importantes, que eu já coloquei em oração, que eu vejo que fazem parte da minha missão pessoal, eu tô errando se eu tô gastando meu tempo priorizando, né, aquele tipo de atividade e não outras, né? Então, foi algo que eu tenho amadurecido muito, assim, no último ano. E até, assim, largado mão e falei assim, não, eu faço, eu sei fazer, mas eu vou pagar e vou fazer porque... pelo menos tá feito e enfim, né? E eu tenho, aí sobra tempo para fazer outras coisas, né? Então é um processo realmente de amadurecimento de cada uma. Olha só, entrou na mãe do Rose aqui, hein? Eu tô vendo, superou. Ela Cinti, que tá aqui falando. Não, olha, que lindo! Uma pessoa assim que eu admiro demais, né, Andréia? E que também compartilhamos todas da mesma fé, né? São sustentadas por ela nessa missão que Deus nos deu. Olha, eu creio muito. Eu comentei antes, logo no início da live, eu não conheço uma mãe que não tenha fé. Não conheço, gente. Você pode colocar aqui atrás de uma mãe no mundo inteiro que não tem uma fé. Não é religião, eu tô falando fé.
fé mesmo, de pedir na hora que o seu filho está doente, de se colocar em oração quando seu filho sai tarde para uma balada para ele chegar bem em casa. Não, não tem, gente. Eu acho que nasce uma mãe, nasce uma fé Provavelmente maior vai ter ainda. momentos sérios de desespero, né? Porque a fé, ela realmente nos sustenta. Então, se a gente não tem fé e lidar com situações no qual você tá ali com um filho tendo que ser operado, né? Com um filho machucado, ou com um filho que você tá fazendo de tudo, mas não tá, de repente, reagindo da forma como você gostaria da educação, quando a gente se depara com essas situações, né, mais desafiadoras, se a gente não tem fé, a gente entra em desespero, né? Exatamente. E aí eu já te pergunto, Lígia, qual foi a maior experiência de fé que você já teve na maternidade? Olha, eu acho que assim, eu tenho, sempre tive, sabe, desde mais nova, Deus muito presente, sabe? Como um pai muito presente mesmo. Mas é lógico que tiveram alguns momentos muito desafiadores, que eu tive luzes especiais de Deus, né? E que aí a gente vê a ação da graça de Deus nos momentos, em cada momento, né? De acordo com o momento que a gente vive. Sempre fala, né, que Deus nunca dá uma cruz maior que a gente consegue carregar. Então, se Ele permite algumas coisas, com certeza a gente tem que se abandonar, e é isso que vai dar serenidade e paz para o nosso coração, de que Deus vai dar a graça para que a gente dê conta daquela né, responsabilidade. Então, eu acho que, assim, uma das maiores, assim, né, acho que um dos maiores desafios são desafios de exaustão, né, de cansaço. Então, assim, eu acho que com gêmeos, né, foram momentos bem desafiadores, que eu me senti, assim, totalmente impotente, exausta e sem dar conta, né? Eu lembro que às vezes eu entrava no banheiro para chorar. Tipo assim, meu Deus, eu não tô dando conta, o menino precisa dar remédio, o remédio eu não consigo dar para um, o outro precisa não sei o quê, e eu não tô conseguindo fazer o mínimo. E aí eu assim, nesse puerpério, né, do André e da Luísa bebês, eu lembro que eu estava lendo algum livro e que falava, algum livro espiritual, e que falava da pequena via, né, de Santa Teresinha, que ela falava assim, que ela dormiu fazendo oração durante, sei lá, mais de 10 anos. Ela dormia sempre na oração dela e ela se achava assim, péssima, né? As outras irmãs olhavam assim para ela fazer oração, a freire dorme sentada na oração inteira. E ela chegou, e aí a partir disso, ela desenvolveu a pequena via, né? Não sei se vocês conhecem, que é a pequena via para a santidade. Então ela fala assim, que ela agradece a Deus e ama a Deus que ela é miserável. Porque se ela não tivesse aquelas misérias, ela não precisaria de Deus, né? Então, assim, e aí foi o que me sustentou tanto no puerpério, né? Com o André e Luísa bebês, porque eu sentava, eu lembro que, olha, foi assim, eu tava muito bem emocionalmente, né? Mas tinha momentos, assim, racionalmente, assim, de impotência, que eu falei assim, eu não estou dando conta, né? Tá um ali sem doente, eu não consigo cuidar, o outro precisando. E eu, assim, eu ia e pensava assim, Senhor, obrigada porque eu sou miserável, né? Obrigada porque eu sou miserável. Tenho meus limites e não dou conta de tudo. E eu amo isso, porque aí assim eu posso contar contigo, né? Porque se eu fosse muito boa, né, eu não ia nem precisar de Deus, né? Então, assim, eu vou sair daqui e vou dar o meu melhor, né? Então, eu vejo que, assim, foi um exercício nesse sentido para mim durante esse período, um exercício de humildade, de aprender a amar as minhas limitações, de ver claramente, sem me inquietar, sem ficar ansiosa. Lógico que ficava, mas no momento que eu fazia oração, meu coração já aquietava e eu ia lá e fazia o meu melhor, né? E pensava, né, que mais do que eu amo os meus filhos, Deus ama cada um deles. Então, deixa eu dar o meu melhor aqui, porque Deus vai suprir onde eu não consigo chegar, né? E eu vejo isso assim patentemente no dia a dia, né? No dia a dia em família.
Muito lindo isso. E a maternidade é a gente morrer para o orgulho. E eu acredito muito assim, você morrer a cada dia, mas assim, alcançando o céu a cada dia também. Que é o que você colocou, né? Deus não dá nenhuma cruz que não sejamos capazes de suportar, né? E me vem sempre as mães que têm filhos que estão entregues a drogas, que têm filhos que estão no leito de um hospital, que têm filhos passando por doenças muito sérias, né? Porque não é que a cruz daquela mãe seja maior ou pior, não, sabe? Eu imagino muito assim, é a entrega de Nossa Senhora. Não tem como não imaginar a maternidade de Maria, que viu seu filho morrer numa cruz por amor a nós. Somente por amor a gente consegue, né? Só por amor. Só por amor, não Só consigo por amor. imaginar. E é até interessante, né? Porque tem muitas pessoas que perguntam assim, nossa, mas é por motivos religiosos que você tem muitos filhos e tal. E aí, assim, a gente sempre vai pensando nas respostas, né? Essas respostas nos fazem pensar. Bom, nunca ninguém me disse, né? Nenhum padre chegou para mim que, olha, você tem que ter tantos filhos, nem no, né? A gente é católica, no catecismo também não fala, né? Tantos filhos. Que a gente aprende da nossa fé, de fato, por um lado, de fato é por motivos religiosos, porque é da fé que a gente aprende sobre espírito de sacrifício, sobre generosidade, né? Sobre dar a vida por amor. E então, assim, de fato, nesse sentido, são por motivos religiosos. Foi de lá que eu aprendi sobre a generosidade. Agora, que triste, né? Porque a ausência da generosidade na sociedade causa um estrago, né? A ausência de espírito de sacrifício na sociedade é muito prejudicial. A gente vê o egoísmo, o individualismo das pessoas, né? E, por conseguinte, a infelicidade, porque ninguém é feliz centrado em si mesmo, né? Então, você olha, basta a gente olhar para o ser humano que a gente vê as consequências, né? Da ausência ou da presença, né? Dessas virtudes também, que são virtudes talvez aprendidas por meio do exemplo de Cristo, mas que são virtudes sociais, né? São virtudes sociais. Exatamente. E dava para a gente ficar a noite toda. Tem muitas coisas que eu gostaria de conversar com você. É, E aí, vou passando já então para as duas últimas perguntas. Uma que acho que toda mãe gosta de saber, né? Você também já deve ter ajudado muitas mães. É como você consegue superar os desafios da criação? Você já tem 6 filhos, cada um já numa nova fase, né? Numa nova faixa etária. Como é que você consegue lidar com esses desafios? Os desafios que eu incluo aqui, muitas vezes que as mães colocam, às vezes é a questão da birra, né, do choro, de às vezes não saber se colocar na presença do seu filho de uma forma mais positiva ou de uma forma mais educada. Como é que você lida com isso? Então, a gente tem que ter muito foco na solução, né? Eu acho que esse é uma grande chave para a questão. Então, isso, graças a Deus, sempre eu e o Vitor tivemos muito. Logo que o Matheus estava bebê, eu li um livro que eu gostei bastante, que é da Encantadora de Bebês, né? Eu gosto muito da abordagem dela, porque eu acho que ela tem uma visão de pessoa que eu acho muito razoável, né? Mas de forma mais integral, ela trabalha muito o elemento da confiança, né? Enfim, de alguns hábitos básicos que eu acho que são muito fundamentais. Mas mais do que isso, eu achei interessante porque ela trabalha a forma como ela escreve é muito interessante, porque ela trabalha muito com casos, né? Então ela descreve alguns casos e dali ela vai tirando alguns problemas de fundo e algumas soluções. Então, assim, a forma como ela trabalha, escreve, me ajudou muito e ajudou muito ao Vitor a gente sempre pensar, né? Então, assim, no caso, tentar pensar com essa linha de raciocínio, quais são os problemas e soluções. E foi muito interessante, porque logo depois, quando o Matheus já tinha 1 ano, a gente começou a participar dos cursos de orientação familiar do IBF, Instituto Brasileiro da Família, né? São cursos, assim, que são muito antigos, assim, tem 50, 60 anos, e que tem, assim, em mais de 60 países espalhados pelo mundo, os mesmos cursos. Então, são cursos específicos, então são vários cursos, né? Então, tem curso Primeiros Passos para pais de crianças 0 a 3, Primeiras Conversas, Primeiras Decisões, enfim.
para amor matrimonial. Só que o diferencial desses cursos é que eles são baseados no método do caso, tá? E qual que é esse método? É um método muito utilizado nas escolas de negócio, né? Em business school, que você estuda casos, né? Você não é a sua vida, é a vida de outro, então você não está envolvido emocionalmente, você consegue olhar com maior objetividade o que ali são fatos, quais são os problemas de fundo e pensar em soluções. Então, coincidentemente, aconteceu isso, assim, tanto a gente teve contato com essa forma de escrever da Tracy Hogg, que a gente gostou muito, se identificou, quanto depois a gente fez os cursos lá da IBF, e que o objetivo dos cursos é justamente isso, ajudar os casais a fazer esse trajeto, né, através da comunicação. Peraí, vamos pensar de forma objetiva, o que são os fatos ali, quais são os problemas de fundo, vamos pensar em soluções, né? Então, assim, eu acho que eu e o Vitor, a gente sempre conseguiu ser muito objetivo nesse sentido, né? Em busca de soluções, né? E eu sou muito assim, até pelo meu perfil, né? Então, pelo meu temperamento. Então, eu foco muito em resultado. Então, assim, eu passo aqui, a gente passa por inúmeros desafios, né? Depois que a gente mudou a gente estava no apartamento, mudamos em dezembro para uma casa, né? Eu acho que a gente demorou uns 4 meses para se reestruturar, né? A rotina. Mas é isso, não é alguma coisa que simplesmente aconteceu. Foi uma situação que aconteceu, já era prevista, porque toda mudança gera uma instabilidade na família e nas rotinas. E assim, demorou mais do que eu imaginava, mas a gente está o tempo inteiro o quê? Trabalhando para poder solucionar. Então, mais do que a gente se afogar em ficar arrasada, chateada ou né, emocionalmente abalada, a gente tem que focar assim, peraí, mas o que está acontecendo? Então, deixa eu pensar em soluções aqui. E por mais que às vezes demore a dar um resultado, se você tá aplicando as soluções que você pensou, né, a mais cedo ou mais tarde vai dar resultado, né? Então, por exemplo, perdi minha empregada. Então, assim, eu mudei com 6 para uma casa sem ninguém. Não tinha nenhuma ajudante, né? Então, tudo uma bagunça, caos, tudo encaixotado, as crianças mexiam em tudo, de repente surgia coisas que eu nem sabia de onde que eles tinham tirado, né? Então, foi um caos total, né? Aí consegui uma diarista, depois consegui uma empregada, né? Mas aí depois a empregada saiu, aí vem outra. Então, aí até que faziam atividade lá onde a gente morava, agora não faz mais, né? Então, até que você reorganiza a rotina, né? Então é isso, só para vocês terem ideia, né? Eu levei uns 4 meses para reorganizar tudo. Aí agora tá tudo encaixado, tem horário para tudo, né? Já tô em atividade, eu voltei a trabalhar, tô trabalhando à tarde, eu tô com 2 funcionárias, então assim, passo por momentos sozinha, passo momentos com uma, agora eu tô com 2, tô com uma babá e tô com uma empregada, né? Mas é isso, são coisas que a gente vai vendo a necessidade, né? O que a gente quer fazer de missão e priorizando, né? O que é possível, né? O que é prioridade, né? É verdade. Trabalhando dessa forma. Olha, um monte de gente aí, se vocês quiserem perguntar também alguma coisa. A Cláudia, a Lilia, Raquel, bem-vindas. E aproveitando assim, né? São 6 crianças, cada criança tem a sua fase. Você também vai aprendendo mais com o primeiro e já vai evitando. É porque a gente tem muito daquilo também, né? Eu tenho 2 filhas, o que eu fiz com a primeira é muito diferente com a segunda. A gente não sei, né? Tem gente que fala que às vezes não é correto comparar, porque os filhos, cada um tem os seus temperamentos, tem os seus jeitos, mas a gente sabe que, se eu fiz aquilo com a outra e não deu certo, com essa eu também não vou fazer. Não tem um pouquinho disso? Tem, com certeza. Assim, eu sempre estudei muito, né? Então eu brinco assim que quando com o Matheus, até essa questão de sono de rotina, eu era uma militar. Até porque eu tinha 22 anos, 23, 24 anos, eu tava cheia de energia. Então, olha, era certinho, porque olha, pra mim dormir era uma coisa muito importante, então eu tinha que colocar o menino nos eixos. Então, assim, eu aplicava assim rigorosamente, né, algumas coisas. E assim foi bom, sabe? Porque assim, a gente passa por um processo de amadurecimento. Não tem como uma mãe querer assim ser super flexível,
enfim, sendo que ela não tem experiência, né? É lógico que assim, a gente, talvez em alguns momentos a gente vai se exceder mesmo em algumas coisas, ou faltar por falta de experiência, né? Mas faz parte, a gente não precisa se culpar, né? O certo é que a gente seja objetiva, né? Então, busque informação, busque conselho, reflita, pense e faça, se é o que a gente chegou à conclusão de que é o melhor. Né? Depois a gente vai amadurecer e vai ver assim, eu acho que eu me excedi, eu acho que eu não precisava de tanto. Beleza, faz parte do processo de amadurecimento nosso como mãe. Né? Aprendizado, né? Não se culpe, né? Então, assim, eu era muito militar com o Matheus, né? Com o João também fui um pouco, né? Depois eu já fui amadurecendo várias questões, apesar de que muitas coisas deram certo e eu só repliquei, né? Mas fui vendo o que não dá, né? O que eu tenho que observar de temperamento, né? Então, isso daí só com a experiência mesmo. Agora é interessante, né? Porque, por exemplo, com a Cecília, foi a minha única filha, a sexta, né? Foi a minha única filha que tiveram algumas coisas que eu não consegui fazer, né? Com relação à rotina, hábito de sono, por não conseguir mesmo, né? De faltar abraços, assim, né? E eu vejo a diferença, né? Ela é hoje a minha filha que mais tá me dando trabalho para dormir, né? Então, das 6 à sexta, né? E até nisso a gente precisa ter paciência, né, com a gente mesmo, porque, como eu falei até antes, a gente precisa dar o nosso melhor, né? E saber que tem lugares que às vezes a gente não vai conseguir chegar e tudo bem, né? Não vai sair aquela perfeição, não vai talvez sair do jeito que você queria, mas ter essa certeza, descansar nessa certeza também que as circunstâncias familiares mudam, né? Até na nossa própria família, né? Então, às vezes, agora eu tô vivendo um outro momento que eu não vivia, né? Então, assim, tudo que a gente tem, analisa e a gente tem que analisar de acordo com a circunstância familiar também, com a família como um todo. Então, ter muito essa visão também, né? Eu sei que algumas das pessoas devem perguntar. A Bruna Chaves falou um pouco mais cedo também sobre a questão. Meu Deus, já são 10h05, mas dá para segurar mais um pouquinho. Eu acho que o Instagram não derruba, não. Não, agora é lindo até. Agora que já tá todo mundo cansado, mas a gente faz mais uns minutinhos. Até se alguém... Já vamos caminhando já para o encerramento. Só tem mais uma perguntinha, mas essa eu queria fazer porque a Bruna comentou e eu queria, né? Não sei se vocês participam de igreja, se vocês conseguem ir na missa com os 6 filhos. Como é que é a experiência de vocês, assim, de passar a fé para eles em casa? Isso é bem interessante, né? Porque eu vejo que, assim, hoje em dia muitos pais pararam de ensinar muitas coisas para os filhos, né? Então, assim, delegam tudo para a escola. Então, assim, não tem, assim, mais esse cuidado de ensinar tudo mesmo, né? De explicar as coisas todas. E não só com relação à fé, mas com relação a várias outras coisas de vida, né? E assim, e aqui em casa, assim, a gente vê muito essa experiência. Então, por exemplo, de ensinar a rezar, eu vejo que às vezes à noite, antes deles dormirem, eles gostam muito de ter algumas conversas bem filosóficas, teológicas, né? Os meus meninos. Então, às vezes a gente está rezando, então eu aproveito muito para ir explicando mesmo, passando a nossa fé para eles de forma muito natural, né? Então, para eles aprenderem sobre a misericórdia de Deus, né? Então, eu estou ali rezando, né? Então, cada um vai pensar nas coisas erradas que fez hoje, né? Que foi um espinho que colocou na cabeça de Jesus, né? Então, vamos pedir perdão pelas vezes que fez isso e aquilo. Agora, eu quero que cada um peça perdão no seu coração. E aí depois, olha, agora Jesus perdoa de todo o coração, sempre que a gente se arrepende, né? Porque é só a gente se arrepender que Jesus perdoa. Então isso faz parte dessa aprendizagem da fé, dessa transmissão da fé e deles experimentarem também, desde pequenos, o que é a misericórdia divina, né? Então experimentarem que, olha, Deus é um Pai amorosíssimo que perdoa sempre, né? Basta que a gente realmente se arrependa e faça o propósito de melhorar. Então, isso é algo muito importante, né? Desde pequeno. E é algo que pode ser passado de forma muito natural. E aí, não só isso. Sempre surgem questões assim, nossa, mas
não sei o que, vai pro céu, então vai pro não sei o que. Aí a gente explica. Então, assim, a gente está muito atento a esses questionamentos das crianças, né? Porque a gente pode ir respondendo, né? No dia a dia, eles pegam e fazem um comentário, a gente já explica ali, né? O que funciona, qual que é a nossa fé sobre aquilo, né? E às vezes de forma profunda, mas sim, com uma linguagem simples e a criança vai entendendo claramente. E só que para isso, né, Ana, a gente precisa saber, conhecer a nossa fé. Porque não tem como você falar de doutrina católica, da sua fé, do credo, qual é o credo da sua fé, se você não conhece, né, realmente no que você Eles crê. querem saber tudo, né? Eles perguntam por quê, o quê, como é isso. Se você não conhece, aí não tem como você transmitir, né? E as crianças sentem, a juventude sente, né? Meus pais têm uma fé superficial, né? Vão à missa, cumprem regras, ritos, mas não chama atenção, né? Então, a gente hoje, acho que hoje a vida de hoje, a sociedade de hoje, clama para que nós conheçamos realmente a nossa fé, intelectualmente, né? Para que nós estudemos. Porque senão a gente, às vezes, nem mesmo a gente consegue sustentá-la e muito menos passar para os nossos filhos, né? Porque Verdade. parece que vira uma série de repetições, regras, meio que sem sentido e chatas, né? E eu Isso até aí. falo sempre assim que, e até falo para vocês refletirem, né? Eu acho que Deus tem um cuidado especial com cada um de nós. Então, se a gente olha para a nossa vida desde a infância, eu tenho certeza que cada uma relembra o seu caminhar junto a Deus, como Deus vai resgatando e chamando a gente em cada momento, né? Desde a infância, né? E eu lembro, assim, desde pequena, eu lembro, por exemplo, de rezar o texto com a minha avó. Eu lembro de uma imagem que eu tinha quando eu era pequena, que até hoje eu lembro dessa imagem, que é uma imagem com uma mão com uma criança deitada na mão, que é a mão da Divina Providência, tinha no meu quarto. E eu, assim, lembro daquela imagem com tanta, assim, serenidade, confiança, né? E são coisas que, assim, pequenas coisas que tem na casa, na vida da família, num comentário, que pelo qual Deus vai agindo ali na vida daquela criança, que a gente não tem nem ideia como, né? Vai Então, marcando. e eu vejo que, na verdade, isso é o mais importante, porque, no fundo, a nossa fé é uma experiência de adesão a uma pessoa, de encontro com uma pessoa, não é adesão a um conjunto de regras, né? Então, se a gente proporciona que os jovens, que as crianças façam essa experiência do encontro com Cristo, né, de amor, de ver o menino Jesus, de cuidar do menino Jesus, de preparar, de se envolver, né, de ter dor porque Jesus foi crucificado, colocado numa cruz, ninguém vai tirar isso delas depois, né? Por mais que elas passem a questionar uma série de questões na adolescência, ninguém tira uma experiência do amor de Deus do coração. Aquilo lá vai ficar plantado como semente, né? Então é algo que a gente tem que realmente focar nisso, né? Que os nossos filhos experimentem o amor de Deus, né? E regras, né? Rituais, enfim, eles vêm em consequência, né? Mas nessa fase não são mais importantes, né? Muito. Eles vão, na verdade, tudo isso eles vão aprender olhando pra gente, como que a gente Como lida com referências, tudo né? isso, né? Com tudo isso. Isso que você falou é verdade. A gente tem as nossas referências na fé, né? Eu tinha minha avó, eu tenho, assim, pessoas que realmente marcam, né? Não tem como. E, e vai criando um hábito, né? Eu vejo quando a gente está indo para a escola com as minhas filhas, elas, quando já entram no carro, e a oração, porque a gente sempre faz a oração no caminho para a escola. Então, elas mesmas já lembram que tem que fazer oração. Na hora de comer também. E são hábitos, né? Que a gente percebe que é de casa, gente, é de dentro de casa. Não adianta. O perdão, o respeito, a valorização, o amor ao próximo tem que sair de dentro de casa. Se a gente quer uma sociedade melhor, né, a gente tem que começar a construir isso dentro de casa. Então, os pais têm que ser referência para os seus filhos. Não é só na fé, né? A gente vê isso em todas as áreas, em todos os sentimentos. E Falta muitas vezes a gente se posicionar mais, né, na educação dos filhos e em todas as áreas, né? Esses dias é até me verdade. chamava a atenção, até uma mãe
na igreja, uma mãe muito bem vestida, assim, sabe? Na missa, tava na minha frente. E a filha tava do lado, com um short micro, né? E assim, a mãe muito bem vestida, né? Social e tal. Deu uma travada. Lígia? Travou aqui, gente. Aí tá carregando. Espera aí, tivemos um probleminha aqui. Rapidinho. Eu já volto conosco aqui. Espera aí, pra gente encerrar. Será que acabou a bateria, gente? Às vezes acontece. A bateria do celular hoje em dia vai caindo, caindo, caindo. Quando a gente vê, a gente, ó, puf, saiu da live. Oi. Acabou minha bateria. Ai, Ainda tá vendo? bem que meu celular do meu marido tem o meu perfil, porque senão até carregar de novo aqui um pouco. Imaginei. Não, então já vamos caminhando para o encerramento também. Não, Até mas aí deixa eu só concluir aquilo você que eu estava tava falando falando, da. né? Ah, sim, estava falando da Tava falando igreja. da missa, né? E aí, o que eu fiquei pensando e que eu vejo em muitas situações? Que muitas mães perdem o time de educar seus filhos, né? Eu tenho certeza que aquela mãe provavelmente não ia ter, não queria que a filha tivesse assim vestida na igreja, né? Mas às vezes ela foi falar tão tarde para a filha, já com 14 anos, se posicionar tão tarde, que aí já não dá mais, né? A gente ensina ali de pequena também a forma como a gente se veste, como a gente se comporta, qual roupa que é adequada para cada lugar, né? Que já tá virando uma mocinha, qual roupa que não é mais adequado usar, né? E se isso não é falado nos momentos certos, depois você perde o time, né? Então, assim, não adianta depois querer falar coisas, educar, quando já é um adolescente, né? Adianta, sim, adianta, mas você não Você resgata mais começa o a tempo que já moldar passou, desde cedo, né? né? Moldar desde cedo, com certeza já a influência vai ser muito maior. Muito maior, é isso aí. Lígia, querida, é maravilhoso esse bate-papo. Quem quiser conhecer mais, assim, os posts, siga a Lígia, vale muito a pena, né? Eu acho que nós, mães, precisamos, sim, dessa rede de apoio, dessas trocas de experiência, porque isso ajuda muito. E eu separei uma última pergunta, que é, o que que você diria para as mães que estão desanimadas, que estão tendo muitas dificuldades com os seus filhos? Primeira coisa, descansem. Descansem, porque às vezes quando a gente está cansada, a gente vê tudo nebuloso. Então, o relacionamento fica nebuloso, né? Os atritos começam e a gente muitas vezes não vê uma saída. Então, isso é algo que eu sempre falo muito. A gente precisa estar bem, cuidar da gente, para a gente poder cuidar dos outros, tá? Precisa ter um tempo de descanso, não de parar com as pernas por ar, mas de fazer coisas que você gosta, né? De conversar com uma amiga, né? Tempo com o marido, né? E deve ser prioridade, sim, não é luxo, tá? E depois que eu acho que isso feito, é realmente também confiar em Deus, né? levar as ações para oração, né? Colocar ali nas mãos de Deus, né? E avaliar todos os desafios ali diante de Deus, pedindo graças a Ele, né? E eu acho que em terceiro lugar, olhando para os desafios de forma muito objetiva, que é o que eu falava antes, né? Buscando realmente soluções. Lendo, conselho, conversando com o marido, né? E colocando ali meios para resolver os problemas, né? Porque às vezes o desânimo vem justamente da gente se ver de mãos atadas, sem conseguir ver saídas, né? E todas nós sentimos, eu também em alguns momentos fico assim,
E é muito isso, né? Então a gente tem que ir em busca de saídas, né? Através de um conselho, de uma conversa, enfim. Fantástico. Muito obrigada, Lígia. Fiquei muito feliz de Imagina. conhecer mais da sua história. Eu sempre tive curiosidade de saber como é que era ser mãe de 6. Ou conversei antes com a Bruna também, que é mãe de 3. Então tem mãe de 5, 10, 20, 30. Tem mãe de geração. De 30 é muito, mas eu conheço mães de 15, né? Que era lá da Esperança, que tem 15 filhos. E realmente ser mãe é uma dádiva, né? E são aprendizados, e a gente vai realmente se doando muito, muito. É uma doação mútua, né? A gente pode não perceber na hora, né? Às vezes você acha que, ai, tô perdendo minhas noites de sono, ou tô me desgastando demais, tentando ensinar minha filha aqui a escrever, não tô aguentando mais ensinar, mas é uma doação que vai ter, sem dúvida, uma recompensa depois, né? Com certeza. Para todos. De todos. Vamos fazer então a nossa foto. Vamos. Sessão 3, 2, 1. Peraí. Piscou, peraí. Aê! Muito obrigada. A live vai ficar querida. disponível no meu perfil. Obrigada. E aí, disponibilizo depois para vocês também. Obrigada Tá bom? pelo convite. Um beijo, um forte abraço, um ótimo final de semana para você e para Para todos. você também. Um beijo em todos os seus Tchau, filhinhos. tchau. Beijo. Tchau, tchau.